Que o Espírito Santo de Deus te envolva, né? Que a atmosfera que está nesse lugar de adoração chegue até a sua casa. Amém? Amém, igreja? Gente, por favor, se você não reagir aí, eu não vou pregar. Não, eu não vou pregar. Dá a impressão, queridos, que vocês não estão felizes. A impressão que eu tenho quando vocês não dão um amém, não dão um glória a Deus, um aleluia, dá a impressão que vocês estão sendo forçados a estar nesse lugar. Sabe, querido, sabe o que Davi falava? Que era o melhor lugar para se estar. Era o templo, era a casa do Senhor. Aqui é uma atmosfera de adoração, amado. Aqui é uma atmosfera da plenitude de Deus. Sabe por quê? Porque da última cadeira a essa aqui da frente, todos estão buscando algo. Estão realmente envolvidos com a presença, querem essa presença. Então, querido, é uma atmosfera diferente. Então, por favor, né, reage a essa atmosfera. Amém, gente? Eu estava aqui quarta-feira e estava falando para umas pessoas aqui que quando a gente está lá no mundo, a gente tem ídolos. Eu tinha muito ídolos. E quando eu chegava num lugar em qual o ídolo ia para o altar, não estou falando a mim, estou falando de Jesus Cristo hoje, tá? Não é para reagir a minha pessoa. Mas quando o ídolo ia para o altar, aliás, para o palco, né? Nossa, nós se jogávamos no chão, nós descabelávamos, nós jogávamos um monte de coisa. E quando a gente diz que Jesus está aqui, que Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é insondável, inescrutável, as pessoas não reagem. Você pode dar um glória a Deus de novo, gente? Você pode dizer um aleluia? Amém. Abra comigo em Gênesis 24. Eu quero trazer uma conexão de como está a igreja e o que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Sempre culto de ceia, e não deve ser diferente o último hoje do ano, né? 2020. O último culto de ceia do ano, eu quero novamente trazer uma realidade que a igreja está passando. Por que não dizer, eu como líder de uma igreja há muito tempo, esse ano nós tivemos que realmente tirar lá do pé. Nós tivemos que realmente, como você que está aqui, que trabalha, tem uma empresa ou coisa parecida, você teve que redobrar, você teve que reinventar, você teve que realmente fazer tantas coisas diferentes para que permanecesse de pé, talvez no seu trabalho, talvez no seu dia a dia. A igreja não está diferente. As mesmas reações que o mundo está tendo, a igreja também está tendo. Nós também estamos com dificuldade de dizer para você que Jesus basta, que Jesus cura, que Jesus que existe uma eternidade. Não dificuldade de dizer, mas dificuldade de levar você a entender que nós não somos daqui e nós não viemos para ficar. E existe uma herança, existe uma eternidade. E muitos têm deixado para trás e, por que não dizer, muitos têm vendido essa herança. Nós vamos falar aqui um pouquinho de 25, tá? Vamos ali no 25 e 21. Isaac orou Gênesis 25, 21, por gentileza, segue comigo. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Querido, Isaac não era estéril, mas Rebeca era estéril. E ele orou 20 anos para ela ter filhos. Mais ou menos 20 anos. Hoje não oramos, né? A pessoa está estéril, a gente vai para o especialista, ou a gente adota, ou a gente faz alguma coisa. Mas orar está bem difícil, né? A igreja atual, ela tem dificuldade de orar e muito menos de esperar. Rebeca, como não tinha uma ultrassonografia, um médico especializado, ela foi até o Senhor e disse, vem cá, então por que gravidez é tão difícil? Gravidez é tão difícil, eu estou me sentindo dessa forma. E ela não consultou o ginecologista, o melhor médico, para saber o que estava no ventre dela. Ela consultou o Senhor. Outra coisa também que eu quero deixar marcado. Está bem difícil das pessoas consultarem o Senhor. Porque a facilidade que chega até nós, a facilidade que o mundo está, nós esquecemos que nós podemos consultar o Senhor, até para saber qual filho que estamos no ventre. Hoje está tudo muito instantâneo, está tudo muito fácil. E quando Deus respondeu a ela, Deus disse, olha, não está aí simplesmente 2 crianças. Está 2 nações, 2 igrejas, 2 povos. Deus já explicou para ela e já mostrou para ela o que estaria no ventre.
eu também paro aqui um pouquinho antes de começar realmente o que Deus tem. Amados, você sabe que quando a gente gera filhos, como a gente foi gerado e como a gente gera, Deus tem propósito com os nossos filhos. Nós não geramos simplesmente para os nossos filhos serem bonitos, realmente colocar lá a melhor roupa, né? E colocar, expor para os outros que nós temos filhos. Essa semana muita gente expôs ali a família. Muito bonito expor. Mas a tua família foi gerada por quê? E para quê? Para que foi gerado os teus filhos? Para que é gerada a tua família? Eu vejo que o Chainan trouxe o seu filho hoje, né? O Bernardo. Para que o Bernardo foi gerado? Por que foi gerado? Qual é o compromisso que nós temos com nossos filhos? Seguindo em diante, o nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis, gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, de todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado na sua mão, no calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. Lembrando bem que não foi Deus que colocou o nome de Jacó nele, de enganador, trapaceiro. Foi o povo que colocou. Amém? Quero que você entenda isso. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Cresceram-se os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era um varão simples. Na tradução, realmente, a tradução original diz que ele era, além de simples, ele era agricultor. Ele habitava em tendas. Amava Isaac e Esaú porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado e faminto. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, comer esse guisado, melhor, porque eu estou tão cansado. Porque chamou o seu nome de Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Eu quero que você entenda que primogenitura significa herança. Significa algo que realmente foi conquistado para ele. Os primeiros filhos, os filhos primogênitos, eles herdavam do pai toda a herança. E o outro filho ficava com uma parte menor e servia o maior. E aí Jacó disse assim, eu até te dou, mas se tu vender a tua herança, vende-me hoje. E disse Esaú, estou a ponto de morrer, para que serve logo isso agora? Eu estou com tanta fome, eu estou com algo assim, precisando agora. Para que serve o futuro? Para que serve a herança do meu pai? Para que serve se eu agora, eu estou morrendo de fome, morrendo entre aspas, né? Porque de repente ele estava muito cansado, exausto naquele dia. Ele não tinha caçado nada, estava exaurido. E naquele momento ele fez a pior troca da vida dele. Veja bem, querido, não foi Jacó que trapassou. Não, Jacó só disse, vende-me. E ele disse, para que adianta isso? O que adianta a herança do meu pai se ele vai demorar a morrer? O que adianta? Ele disse assim, eu estou com fome agora. Eu quero resolver agora. Eu quero matar a minha fome agora. E eu estou falando, querido, da igreja dos últimos tempos. Eu estou falando da igreja que nós estamos vivendo agora. Do povo que nós estamos agora. Da vida que nós estamos agora. Por quê, querido? É imediatista. Nada futurista. Ou nós resolvemos as coisas hoje da nossa maneira, porque o futuro não quero nem saber. Eu estou com muita pressa. A tecnologia tem nos levado a uma pressa violenta. Mas eu quero dizer para você como igreja que senta nessa noite, nesse lugar, talvez visitante, talvez alguma pessoa que entrou aqui pela primeira vez, eu quero dizer que princípios não mudam. Princípios não mudam. A Bíblia não muda. Embora o mundo mudou, o mundo está corrido, mas a Bíblia não muda. E ele então disse Jacó, tu jura-me hoje? E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu um pedaço de pão a Esaú, um guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se. E foi assim que ele desprezou a sua herança. Foi dessa maneira. Com uma fome imediata, para resolver um problema agora. Eu tenho que resolver agora. O que me importa a herança? O que me importa depois que meu pai morrer? O que me importa desfrutar depois? Eu quero é agora. Eu quero viver é agora. Jesus, Mateus 4, pode colocar. Jesus sofreu essa afronta também. E
E por que não dizer toda tentação Jesus sofreu da mesma maneira? Tentação psicológica, tentação de fome. Ele venceu, ele foi batizado e ele saiu cheio do Espírito Santo. E ele foi levado para o Espírito Santo ao deserto. Muitas pessoas elas vão para o deserto, mas elas vão vazias do Espírito Santo e aí elas não vencem. Elas passam deserto, elas vão para o deserto e elas passam vazias do Espírito Santo, elas não conseguem passar. Mas Jesus, querido, abra comigo então, vamos lá. Eu quero fazer uma comparação. Está aí, Tavinho, em Mateus 4, Fábio? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode passar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu imagino que naquela hora ele também via as pedras já como pão. 40 dias e 40 noites. Não diz que Esaú passou 40 dias sem comer. Diz que Esaú voltou de uma caça cansado, exaurido, e ele teve fome. E ele pegou, ele entregou a herança. Ele entregou a salvação. Ele entregou tudo que o pai dele tinha prometido e que Deus tinha prometido. Ele entregou. E Jesus teve fome. Será que Jesus entregou? Será que Jesus, nessa hora, sendo pressionado por Satanás, ele não lembrou de mim e de você, Matos? Será que Jesus pegou a comida que Satanás ofereceu? Vamos lá. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Logo atrás, tinha aparecido uma voz através de uma pomba e tinha dito assim: Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo não disse assim: olha só, já que está dizendo que tu é filho de Deus mesmo, já que está dizendo que tu é o cara, então é o seguinte, o que é para ti transformar essa pedra em pão? Tentando a autoridade de Jesus. Vê se Jesus cedia. Porque se Jesus cedia ali, eu e você não estaríamos aqui. Quantas vezes, querido, o tentador chega, o tentador pressiona, e por pouquíssimas coisas nós cedemos. Pode passar. Aleluia. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu a fome. Ele venceu o tentador. E ele não venceu por ele. Ele não precisava. Ele venceu por mim. Ele venceu por você. Ele não entregou a herança, porque a herança de Jesus Cristo somos nós. A coroa de Cristo somos nós. Ele não entregou. Pode passar. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. Primeiro foi a fome física. E agora foi o que, querido? Levou lá e começou a mostrar as posses dele. A fama. Jesus, tu quer ter fama? Tu quer ter fama? Não vai ficar fazendo milagrezinho aí não. Olha só, eu tenho fama. Satanás disse assim, pode passar. Disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te debaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tornar-se nas mãos para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Pode passar. Isso aí é autoridade. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Pode passar. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só. Disse-lhe: tudo isto eu te darei, se prostrares, me adorares. Eu e você, igreja de hoje, igreja viva do Senhor. Satanás, o tentador, ele é o mesmo. Na época de Jesus, ele é o mesmo em todas as épocas. Sabe qual é a diferença, querida? É que muitos têm largado a herança por fama, largado a herança para mostrar autoridade, largado a herança de Cristo, a salvação, por um pedaço de pão, para realmente viver muito bem. E Jesus ali, ele não cedeu. Deixa eu falar qual é a herança para você nesse momento agora, que Esaú jogou fora. Que Esaú disse assim: o que me importa essa herança aí, se eu estou com fome agora? Eu tenho que resolver agora. Eu não vou esperar a herança, eu não vou esperar. Eu estou com fome agora. Eu queria te fazer lembrar, igreja, nessa noite. Muitas pessoas têm esquecido a história de Jesus.
Sabe, muitas pessoas, elas chegam aqui na quarta-feira, no sábado, elas olham essa igreja bonita, elas olham, Deus, que bom, o Senhor me salvou, o Senhor me colocou, eu tenho a salvação, eu estou aqui porque assim, eu quero ser salva, Senhor, Senhor triunfou na cruz, mas não lembra da história de Jesus. Quando você lembra da história de Jesus, você não vende a herança, você não vai querer só o triunfo. Cada momento que você vai, Satanás vai te tentar, Satanás vai querer roubar de você alguma coisa. Você lembra do sacrifício na cruz do Calvário? Abra comigo em Isaías 53. A igreja precisa se apaixonar por Jesus, da história dele. Precisa se apaixonar por ele, amado. Sabe por quê? Que muita gente tem deixado ele de lado, tem trocado por um prato de lentilhas. Tem trocado a herança eterna, a salvação, o sacrifício de Cristo. Tem trocado por um prato de sopa. E tem trocado por muito menos. A palavra de Deus diz, não precisa abrir em 2 Coríntios 15, 19, que se nós pensássemos só nas coisas da terra e vivêssemos só com as coisas da terra, era lástima a nossa vida. A nossa vida é uma lástima. E eu te pergunto, amado, Espírito, a palavra de Deus nessa noite. Querido, você tem vivido como se você vai sair daqui a qualquer hora. Tem tanta gente saindo daqui, ainda hoje, mais 2 pessoas. Sabe, os velórios estão assim, rapidinho, porque está entrando outro. Você quer ver em Criciúma? É um atrás do outro. Você está vendendo a vida eterna com Deus por um prato de lentilha, porque você não se liga, não coloca a história de Cristo como a prioridade da tua vida. Querido, ele passou o que passou, que está em Isaías 53. Não foi por ele. Ele não precisava. Ele não precisava disso. Ele suportou a tentação lá no deserto, com Satanás ali debochando da cara dele, por mim e por você. Ele suportou tudo isso. Quem deu crédito à nossa pregação, disse Isaías. E quem manifestou o braço do Senhor, pode seguir. Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia uma aparência para que desejássemos. Pode passar o 3. Hoje é aparência. Não olha aqui, porque olha lá como está bonito aquilo lá. Olha que casa maravilhosa. Tem gente expondo isso 24 horas. Tudo é aparência hoje. Mas Jesus, ele morreu naquela cruz, ele não tinha aparência bonita nenhuma. Ele estava horrível. E sabe para quê? Para salvar pessoas pecaminosas, horrendas, sujas, feridas, trapaceiras como nós. E aí a gente ainda vai decidir se vai honrá-lo, vai decidir se vai ficar com ele, vai decidir se vai realmente investir no reino de Deus. Nós somos Esaú, querido. Essa igreja é Esaú, eu sou Esaú. Estamos vendendo a herança por um prato de lentilha, achando que tem que matar o desejo de hoje, as coisas de hoje. Você conhece a história de Jesus? Você conhece esse homem? Sabe por que tu não valoriza? Tu me perdoa e hoje eu vim para falar o que Deus mandou exatamente. Sabe por que tu não valoriza? Porque tu não conhece. Tu não conhece. As pessoas, querido, elas querem a glória, invejam a glória, porque não conhecem a história e a trajetória. Aleluia. Era desprezado, muito mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e nós não fizemos caso algum. Desprezado. E eu te pergunto, será que ele era ou ele é? Será que ele era ou ele é? Pelo amor de Deus, igreja, acorda. A gente quer a salvação, mas a gente não quer estar aqui conhecendo, honrando, conhecendo a história, honrando esse homem que um dia se fez homem e veio nessa terra não por ele. Ele estava no início de tudo. Ele estava quando o mundo foi criado.
E ele teve que se virar um óvulo, ir para dentro de uma barriga, ficar um bebê de novo, ser amamentado por aquele que ele mesmo criou, que era Maria. E nós cheios de orgulhos. Não porque ó, não porque ó, não porque ó. Pode passar. Eu quero que você fique horrorizado essa noite com a história de Jesus. Eu quero que você saia daqui e nunca mais esqueça a história dele. E quando você pensar em vender a herança, vender a salvação, trocar por qualquer coisa, você lembra o que ele fez na cruz do Calvário? O teu passe foi muito caro. O meu passe foi muito caro. Pastor, aquele jogador, você não tem noção. Pagaram uma fortuna para ele. Querido, e o teu passe? Colossenses 1,13. Fomos transportados das trevas para a luz. Tu é muito caro. A herança foi muito cara. Para ti não custou nada, para mim não custou nada, mas para ele custou tudo. É como ser. O gaúcho trabalhou até hoje, deixamos alguma coisa, construímos algumas coisas. E chegar a nossa... Antes de nós morrermos ainda, o Luiz Henrique dizer assim: olha, eu vou destruir tudo, o que me vale o que o pai construiu? Eu quero resolver agora, eu quero desfrutar agora, pegar e acabar com tudo. É isso que muitos têm feito. Isso que eu e ele não pagamos com a nossa vida, Jesus pagou com a vida dele, amado. É por isso que nada pode ser maior na tua vida do que essa vida que ele deu para nós morarmos no céu. Eu não sei que casa você mora, em que ambiente você está, e que carro você anda, e que roupa você bota. Mas, querido, comparado ao que ele fez, isso é nada. Pode passar. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Vai lá. Mas ele foi ferido. Diga assim, por mim. Por favor, diga por mim. Pelas minhas transgressões. Ele moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Muito fácil, né, amado? Muito fácil. Ele foi rasgado, pisado, machucado para eu ser sarada. E as pessoas colocam qualquer coisa no lugar dele. Por que não dizer que as pessoas colocam até pessoas no lugar de Cristo, querido? Tem pessoas vendendo a herança por causa de pessoas. Pessoas vendendo a herança por causa de alguma coisa que não deu certo na vida. Eu tenho que resolver agora. Eu estou com fome agora. Eu quero comer agora. Que me vale a herança? Eu quero é hoje. Eu quero é agora. O futuro a Deus pertence. Não, querido. Se você acabar comigo essa pregação em Hebreus, você vai ver que Isaú não achou mais lugar na herança. Não deixe para amanhã. Pode passar. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades de nós todos. Nós andávamos como, gente? Como? Não, você está aí? Nós andávamos como? Desgarrados. Fala, desgarrado. Fora do bando. Fora da presença. Fora do reino de Deus. Nós não sabíamos para que lado ia. Querido, eu era assim. Se me falava que lá o pai de santo era bom, eu ia. Não, a fulana, eu ia. A benzideira, eu ia. Ah, isso eu ia. Eu ia. Eu estava desgarrada. Só que eu vou falar agora pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho medo de falar. Tem muita igreja que congrega aqui. Muitas pessoas. E eu falo da igreja que eu sirvo, que ainda estão dentro de um templo, mas continuam desgarrado. Pastor, eu não idolatro mais, pastor, eu não vou em benzidor. Desgarrado por quê? Por quê, pastora? Porque tu faz a tua própria vontade. E Jesus, no Pai Nosso, ele disse assim: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a tua vontade aqui, no reino de Deus, não estiver alinhado com a vontade do céu, desgarrado. Pode passar.
foi oprimido e afligido. Você pode dizer comigo, mas não abriu a boca. Pastor, eu tenho que me defender. Olha só o que fizeram comigo. Querido, ele não abriu a boca, sendo que ele não estava defendendo ele estava defendendo nós. Ele não abriu a boca. Quem está com Cristo, amado? Quem serve a Cristo de verdade, sabe que tem um advogado, sabe que tem um defensor, e sabe que realmente Deus vai agir no tempo dele e no momento dele. Tem muita gente, querido, que quer se defender. O justo não se justifica. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquineadores, ele não abriu a boca. Eu estou falando de Jesus, gente. Estou falando daquele que eu amo apaixonadamente. Estou falando de um que só falar o nome dele eu choro. Eu estou falando de um que me resgatou quando eu tentei tirar a vida várias vezes. Eu estou falando de um quando meu casamento já não existia, quando meu filho era enfermo, quando eu era uma pessoa mais vazia na face da terra. Eu estou falando de um que mesmo eu tendo estudado, feito faculdade, eu era burra, ignorante. Que hoje, se eu sei alguma coisa e tenho um pouquinho de sabedoria, vem dele, porque, querido, nessa terra eu não adquiri nada. Estou falando desse, que Esaú vendeu por um prato de lentilha, por uma fome momentânea, por pensar agora no imediato, para esquecer do futuro. Quem está com Cristo sabe que tem um propósito. Quem vive Cristo sabe que tem um futuro. E quando você vive um futuro e você espera algo no futuro, você planeja o teu presente. Você não vende o teu presente. Você não desperdiça o teu dia. Quantas famílias aqui, querido, têm vivido como Esaú? Tem vivido agora. Agora, tem que viver agora. Quantas pessoas, querido? Quantas pessoas têm desprezado a herança? Desprezado o que Deus tem? Porque querem viver o agora. Filipenses 2, pode passar. Aleluia. Você está aí comigo? Você tem certeza que você está aí? Do 5 ao 11. Atrás dessa grande conquista de Jesus, tem uma linda história, uma grande trajetória. Atrás do sucesso que a cruz provocou, atrás dessa igreja que está aqui, ó, reunida nesse lugar, e já tem umas 3 dessa congregando em outro lugar que já saiu dessa. Atrás dessa história brilhante que tem aqui, existe sacrifício, amado. Existe uma vida entregue na cruz do Calvário. Se você não conhecer a história, querido, se você não se apaixonar por Jesus na cruz, você não vai viver o propósito. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Sabe qual é o sentimento? Olha só. Que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que tem? Pode deixar o outro, o 7. Sabe o que tem matado a igreja dos últimos tempos? Orgulho. Orgulho. Orgulho tem matado a igreja. Não, olha só. Não fala assim comigo, não. Olha, tu não sabe. Eu não sou essa pessoa, não. Profissionalmente, olha o que eu sou. Não fala. Orgulho. Ele era Deus. E ele não se identificou como Deus. Sabe por quê? Não era para ele. Ele não precisava de salvação. Era para mim e para você. Era para mim e para você. Era por mim e para você. Era para comprar a igreja. Esaú vendeu a igreja e ele comprou. Mas ele não comprou por dinheiro. Ele não comprou a preço de dinheiro. Ele teve que dar a vida. Senão eu não estaria aqui. Sabe, amados? Por favor, volte. Volte para o centro da vontade de Deus. Volte para aquilo que Deus tem na tua vida. Volte para esse Jesus maravilhoso. Cara, todo mundo assim, a maioria das pessoas, elas querem expor o hoje. Querem expor o que tem. Esquece dessa história.
De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pode passar. E se achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Humilhar? Eu me humilhar? Deus me livre. Eu prefiro ir embora. Preciso deixar Cristo. Prefiro. Queridos, eu tenho dor no coração. Hoje eu senti tanta dor no meu corpo de pregar essa palavra. Porque a igreja está se vendendo. A igreja está Esaú. Sabe, querido, se você tivesse um familiar que tivesse morrido na cruz, sendo esquartejado do jeito que Jesus foi, você lutaria para que todas as pessoas se rendessem, para que todas as pessoas se dobrassem aquilo que ele veio conquistar. Sabe, querido, esse é minha afoito, isso é que eu faço. Por quê, queridos? Ele está olhando lá em cima, ele está olhando nesse momento, ele está olhando para a minha vida, ele está olhando para a tua vida. Ele está olhando o quanto você tem vendido ele. Ou o quanto você tem usufruído disso tudo. E povoado o céu. Ninguém tem mais tempo para nada. Ninguém quer se entregar realmente às coisas do reino. Sabe, Esaú? Logo em seguida, ele tentou resgatar o que ele perdeu. Mas eu termino ainda. Pode passar. Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vamos lá. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por causa disso, por causa da entrega, da humilhação, por causa que ele fez, o nome dele foi exaltado. Escuta aqui. Muitas pessoas, elas querem poder, autoridade, exaltação, mas não lembra do sacrifício. Sabe, querido, tudo na vida é assim. Se você vê uma pessoa de sucesso, um médico de sucesso, você não olha o sucesso do agora, olha a trajetória. Olha o que ele passou para chegar onde chegou. Se você vê um empresário de sucesso, não olhe agora. Olha o que ele passou, olha como é que ele fez, olha o pão seco que ele comeu para poder chegar onde que ele chegou. Aí você não vai ter inveja da história. Não vai ter inveja do sucesso, porque você vai lembrar da história. Se você vê uma pessoa no ministério que realmente faz, paga o preço, vai e vê um êxito, um sucesso, você pode olhar a trajetória. Nem sempre foi assim. Se você vê uma família onde que os pais estão ali trabalhando, porque ser pai hoje é uma grande missão. Ser mãe é a maior missão da terra. Ser mãe e ser pai, sabe por quê? Porque Deus vai olhar para você e vai ver se o teu filho vai estar no céu ou não. Senão tu fracassou. Pastor, eu estou orando, ele não vem, mas você está orando? Você está dando exemplo? Porque ele vai vir. Agora, se você não se importar, se você dizer para ele que tanto faz, você está aqui, ó, tanto faz, ele vai dizer, mãe, tanto faz. Quando você vê uma família que está a sucesso, criando seus filhos, desde pequeno, levando para a igreja, uma pessoa que tem uma família estruturada, tu pode olhar que existe uma trajetória. Hebreus 12. (12, 16 e 17). 12, 16 e 17. Esaú disse, o que me serve a herança do meu pai? O que me serve se eu estou morrendo de fome agora? Depois eu penso no futuro. Agora eu resolvo isso aqui, ó, dá nada. Dá nada, eu vou curtir a vida agora. Agora eu vou curtir a vida. Eu quero comer o agora. Eu quero satisfazer minha carne agora. Eu quero viver agora. Querido, quem não pensa no futuro, esbanja tudo que tem agora.
até a presença de Deus, achando que um dia vai ter de volta. Você está aí no 16? Vamos lá. Nem haja impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por respaldo, quer dizer, o que está ali? Por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Vendeu o seu direito de herança, deixa lá. Você acha que esse direito é para sempre? Você acha que salvo uma vez e salvo para sempre? Você acha que esse direito que Deus conquistou na cruz do Calvário, basta eu aceitá-lo e viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero? Não, eu já tenho direito. Não, querido. Ele te dá esse direito. Ele te dá um direito. Mas se você jogar fora, se você esbanjar, se você trocar por lentilhas, olha o que aconteceu. Ninguém seja fornicador ou profano igual Esaú, que por causa de uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Pode passar. Porque bem sabeis que ele querendo, presta atenção, igreja. É profético o que Deus quer falar nessa noite. Pode ser que você não esteja entendendo nada. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Pastor, o que é isso? Nem toda lágrima significa arrependimento. Às vezes pode ser só emoção. Eu vejo tantas pessoas vindo no culto. Elas vindo para cá se descabelam. Olha, até tem gente que até me diz, pastora, eu acho que se arrependeu. Pessoas que sabem da história, né? Porque chorou tanto. Às vezes tem lágrima de crocodilo. Só emoção. Arrependimento está faltando na igreja de Esaú. De verdade. Porque se ele tivesse se arrependido de verdade, ele tinha encontrado lugar na herança de novo. Ele não encontrou. Ele vendeu. Amados, eu estou quase encerrando, mas eu preciso levar você mais um pouquinho nessa reflexão. Como é que está a sua vida? Será que nós somos daquele tipo imediatista ou futurista? Infelizmente, querido, hoje a igreja ela está se procedendo no imediato. Eu quero hoje. Eu estava vindo para cá e eu estava pensando em Deus e falando para Deus, Deus, quando é que eu posso parar de sentir tudo isso que eu sinto? É terrível pregar o evangelho, mas é terrível mesmo. Eu não gosto de pregar, eu acho terrível, sabe por quê? Porque tem que pregar exatamente o que você não quer ouvir. Tem que pregar exatamente o que Deus manda. E muitas vezes o que Deus manda é terrível. Eu me deparo com essas fisionomias, eu me deparo com essa feição preocupante de você. E ao mesmo tempo, eu estou aqui em cima e fico, Senhor, tu conhece a minha vida, tu sabe da minha vida, tu sabe quem eu sou. É terrível permanecer, querido, na presença. É terrível permanecer com Ele. Muitas pessoas, e quantas não foram as vezes que eu fui tentada a desistir, e por que não dizer, tentada a vender a unção que me era otorgada, o ministério que me foi dado. Quantas não foi as vezes, querido, que eu me deparo com pessoas que Deus deu presente, porque herança é presente, Deus deu, e não, banalizar os presentes. Deus deu unção, Deus deu autoridade, Deus deu sabedoria na palavra, Deus ensinou, Deus mostrou, e a pessoa vendeu, trocou, foi embora. Eu não digo embora da igreja, eu digo embora da presença. Sabe, Jacó, ele foi transformado em Israel. Era para ser para Isaac, era para ser para Abraão, mas foi para Jacó. Porque Jacó, sabe o que Jacó fez? Ele valorizou a herança. Ele sabia o que era uma herança. Esaú não sabia. Esaú, eu não quero nem saber, por isso que ele vendeu. Ele não sabia o que era uma herança. Sabe por que muita gente troca essa herança por um prato de lentilhas? Porque não sabe o valor da herança. Não sabe o preço que foi pago. Ah, querido, olha, eu lamento te dizer, tá? Se é uma das coisas que está embutida no meu coração, é o valor da cruz. Não venha para cá forçado, não. Não venha porque sua mãe mandou você vir. Não venha porque é culto de ceia. Venha por amor à cruz do Calvário.
pessoa que te resgatou, aí você não desiste. Aí você não vai embora, não entrega a unção. Sabe por quê, querido, que Jacó recebeu? Não porque tinha talento. Ele até saiu por último ali, agarrado no pé do seu irmão. Foi chamado de trapaceiro, de tudo. Sabe por que ele recebeu? Fica comigo, porque ele valorizou a herança. Nós vamos para o culto de ceia. Nós vamos ceiar com o Senhor. O triunfo da cruz tem um preço. Aquilo que tu mais investe tempo é o que tu mais valoriza. Vou repetir, talvez você não entendeu. Aquilo que tu mais investe tempo é o que tu mais valoriza. Eu só lamento te dizer, mas se teu valor está baseado nas coisas dessa terra, o futuro não te espera. 2 Coríntios 15, 19, deixa na tela. Nós chegamos em dezembro. Que ano. Que bom que você está sentado aqui olhando para mim, ainda em dezembro. Que bom que você continuou aqui em dezembro, no meio da pandemia. Que bom que hoje você vai ceiar aqui em dezembro. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você, por causa de uma fome momentânea, você esquece que tem um futuro com Cristo, uma eternidade com Cristo, e esquece a história de Cristo, a minha tradução diz que nós somos o povo mais vil da terra, mais lástima da terra. E eu volto em 24, que diz assim, Gênesis 24. Eu quero que tu frise, 25, perdão. Que tu frise essa pregação aqui essa noite. Talvez não era isso que você queria ouvir. No 25, 32. Eu estou a ponto de morrer. Por que me serve essa herança? Estou a ponto de morrer. Estou quase morrendo de fome aqui. Não negocie a sua unção, nem negocie o que Deus deu na tua vida. Não negocie o presente que Deus deu de barriga vazia. Não negocie quando está cansado. Descanse, mas não negocie. Não negocie quando você está de barriga vazia, porque quando a gente está com fome, a gente faz qualquer coisa. A gente faz qualquer troca. Quando tu chega em casa, você quer fazer até uma certa dieta, mas você está com fome, não tem nada pronto. Você vai lá na geladeira e só pega porcaria, porque você está com fome. Ele não esperou, ele podia sentar, ele podia descansar, ele podia comer um pão velho. Mas não, querido, trocar a herança por um prato de lentilha.